Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Chegando na área desse vídeo para te falar sobre o Inter e o técnico Mano Menezes está balançando no cargo. Declarações que me chamaram muito a atenção. Mano Menezes falou, não falando, eu quero te explicar bem esta questão. Mas antes, lembrando que quarta-feira tem o primeiro confronto contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Isso é bom de palpite? Cola lá na KTO para dar uma brincada. Te cadastra, usa o cupom Daniel, você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito. Mas vai na manha, sempre com cautela, tá certo? Vamos lá então. O Mano Menezes está balançando no cargo, já surgem as pressões internas, pessoas próximas à direção do Inter, querendo a troca do treinador, achando que o Mano Menezes é, de fato, o maior responsável pelo momento técnico do Internacional. E o Mano usou algumas frases na entrevista coletiva que são sintomáticas. E, ao mesmo tempo, vem aquela história do falar não falando. O que, afinal de contas, isso significa? Mas antes, só aquele recado para ti, te inscreve no canal, dá o like, ativa as notificações, não esquece do comentário aqui embaixo após o vídeo. Vamos lá. O falar não falando. Declarações do Mano Menezes após o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas eu tenho que pegar algo que foi dito, inclusive pelo treinador após o jogo contra o São Paulo, dando a entender que não tinha as explicações, era questão de trabalhar, enfim. Só que a postura do Mano foi muito diferente após a derrota para o Atlético pelo placar de 2-0, que foi o mesmo placar que o Inter perdeu lá no estádio Morumbi para o São Paulo. O Mano Menezes primeiro salientou o seguinte: ano passado não era só o do Mano. Agora surgem os momentos difíceis. Também não é só meu. É de todos nós. Comissão técnica, jogadores e direção. Ou seja, o Mano não está aceitando toda a responsabilidade pelo que está acontecendo. E até reafirmo, não é total responsabilidade do treinador. Falta qualidade ao grupo do Inter, que eu entendo e já externei isso muitas vezes, é fraco. Mas enfim. E aí o Taigor Jank fez uma pergunta, fazendo uma lembrança ao que o Mano Menezes disse no estádio Morumbi para este jogo após o Atlético Mineiro. E aí veio a declaração mais forte: falar não falando do técnico Mano Menezes. Ele disse o seguinte: não se discute em público certas questões. Isso foi numa outra pergunta, mas a do Tiger ele respondeu da seguinte forma: eu não tenho as explicações públicas porque não quero dar. Ou seja, se o Mano Menezes não quer dar as explicações, ele tem as explicações, mas não quer externar, é porque ela traduz essa minha linha de pensamento em relação à falta de qualidade do grupo do Internacional. Esta, na verdade, é uma declaração em que você não diz dizendo. E se não foi o caso, abre a possibilidade para se pensar desta forma, para se pensar desta maneira. E aí resta saber os reflexos disso que foi dito pelo Mano Menezes em relação a esses próximos 2 jogos do Internacional. Criticar não criticando, talvez possa ter sido esta a postura do técnico Mano Menezes após a partida contra o Atlético Mineiro. Há situações que estão incomodando o técnico do Internacional. Isso é fato. Ele está incomodado com algumas questões internas do Internacional, bem como aquilo que ele tem hoje de material para poder trabalhar nesta temporada. Mas por que o Inter foi tão diferente? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É preciso entender, primeiro, que o Internacional foi o segundo no Campeonato Brasileiro, num momento em que ninguém projetava o Internacional desta maneira. E, assim, se jogou uma impressão
de que o Inter seria desta forma também no ano de 2023. Afinal de contas, manteve-se boa parte dos jogadores e ainda se contratou alguns reforços, que eu entendo algumas contratações equivocadas que na verdade foram o mais do mesmo, sem aquilo que o Internacional precisava, que era justamente a contratação de protagonistas para o time colorado. Mas o fato é que, mesmo diante desse cenário, o técnico Mano Menezes está balançando no cargo. O Inter tem números ruins e talvez o mais assustador seja, inclusive, o ofensivo, à medida que o Internacional tem o pior ataque da competição. 4 gols marcados em 6 partidas. Um número muito baixo e que pode levar o técnico do Inter a mudar o time de novo em relação ao ataque. Talvez até se valer do Pedro Henrique, voltando a jogar como um 9 ou falso 9, como queiram, né? Conforme se viu no Campeonato Gaúcho e que acabou até trazendo resultados, principalmente para o Pedro Henrique, à medida que o Inter não avançou, mas ele foi o artilheiro do Internacional, justamente atuando desta forma no Campeonato Gaúcho. Protestos, eles estão acontecendo nas redes sociais e inclusive no CT, né? No treinamento do Internacional. Você confere aí algumas faixas para vestir esta camisa, tem de dar a vida. Somos o Inter, queremos raça. Embora o Inter jogue fora, e hoje não há nenhuma garantia, à medida que até chegou a se cogitar para a pressão que o Inter estava vivendo, jogar fora como uma situação importante, mas também temos que ressaltar que fora o Inter perdeu para o CSA, embora tenha se classificado na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo e perdeu para o Atlético Mineiro. Ou seja, esta não é mais uma garantia. O Inter foge da pressão local, mas viverá a pressão em um outro ambiente, em uma outra realidade, principalmente em uma competição de caráter eliminatório. O Internacional que observa algumas situações de mercado na tentativa de reforçar o grupo, se não para Mano Menezes, para o próximo treinador. E aí, uma preocupação maior. Em que estágio estará o Internacional na metade do ano? Ele será ainda participante da Copa do Brasil? Ele será participante da Libertadores da América? E em que situação o Internacional estará no Campeonato Brasileiro? Algumas tentativas foram frustradas, como, por exemplo, a contratação de Matias Rojas, jogador que está se transferindo para o Botafogo, atleta que se destacou no futebol argentino. O Inter tinha uma possibilidade de contratar o jogador, a coisa estava encaminhada com o meia, acabou depois não acontecendo. E aí, claro, o Internacional acabou nesta tentativa se frustrando e vendo justamente o Botafogo fazer a contratação desse jogador. Deixa um comentário aqui embaixo, dá o like no vídeo se curtiu, te inscreve no canal e ativa as notificações e acompanhe diariamente os nossos vídeos por aqui, beleza? Fui!